aproveitar aqui o espaço que nós temos nessa tribuna para comentar os últimos eventos políticos no nosso Estado, no nosso país. Então, logo ocorreu o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, eu não tive oportunidade de vir aqui à tribuna para poder falar um pouco das minhas impressões, né? Foi uma oitiva extremamente aguardada, um depoimento muito aguardado e que muita gente comparava como se fosse uma final de luta, né, do UFC. O pessoal dizia que, em alguns casos, dizia que você tinha uma disputa de dois lados, porém, um dos lados, além de ser o competidor, era também o juiz, né? Mas, mesmo assim, eu, observando os vídeos que foram divulgados, o depoimento do ex-presidente Lula, percebi ali naquele momento da segurança que o mesmo tem com relação à sua não participação em qualquer fato que tenha sido ilícito ou criminoso, ou seja, refutando de uma maneira bastante convicta as acusações que ele era submetido, e o juiz Moro, lamentavelmente, muito inclinado dentro de uma posição até mesmo política naquele depoimento. Por que eu digo isso? Porque eu percebendo naquela oitiva, eu vi pelo menos duas situações em que o juiz Moro fazia perguntas ao ex-presidente Lula de situações, circunstâncias, matérias que não eram pertinentes ao objeto ali daquele depoimento, ao objeto daquele inquérito, que era o quê? Se o ex-presidente era ou não dono do chamado triplex, aquele triplex teria sido dado pela OAS. Em determinado momento, o juiz Moro faz perguntas ao ex-presidente Lula de falas, de posicionamentos, de comentários que ele teria feito à imprensa em 2005, depois alguns em 2006 e depois ainda em 2008, relacionados a opiniões e comentários sobre o Partido dos Trabalhadores. E, no momento oportuno, a defesa do ex-presidente Lula colocou muito bem, fez uma intervenção dizendo para o juiz, olha, excelência, as perguntas que estão sendo feitas, inclusive sobre o chamado mensalão, a época do mensalão, não são objeto aqui desse depoimento. Então, não cabe neste momento, porque o juiz Moro fazia perguntas que remontam a um processo que já tinha sido, inclusive, julgado e sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que foi, volto a dizer, o caso do mensalão, que naquela ocasião o Procurador-Geral da República, ele não encontrou indícios de participação do presidente Lula naquele caso, portanto, ele não se tornou réu naquela ação. E parece que o juiz Moro, em que pese ser um juiz federal, desconsiderou, né, esses dados, essas informações. No segundo momento, ao elaborar algumas de suas perguntas, o juiz Sérgio Moro, ele dizia, ex-presidente, eu queria fazer, o senhor é também denunciado numa ação, num processo tal, mas eu não vou fazer aqui essa pergunta porque ela não diz respeito ao objeto aqui do nosso, deste processo. Tem também aqui um outro fato do qual o senhor é denunciado, que o senhor é citado, mas eu também não vou fazer a pergunta porque não está relacionado aqui ao objeto. E, novamente, a defesa do presidente Lula, o advogado Cristiano Zanin, vem e diz novamente para o juiz, olha, excelência, mas Vossa Excelência não vai fazer as perguntas que aqui está dizendo, porque elas não compõem o objeto deste inquérito, vamos dizer assim, então o senhor não deveria nem estar citando os fatos. Evidentemente que o juiz Moro sabia da divulgação das imagens, sabia da divulgação dos vídeos posteriormente. E é evidente que tentou estabelecer ali um clima de grande criminalização do ex-presidente Lula para além daquele que era o objeto daquela oitiva. E o que é pior, mostra também que, não havendo as provas necessárias para que pudesse ali incriminar o ex-presidente Lula, ele teria que recorrer a esses artifícios para que a audiência pudesse ter aí alguma justificativa. Talvez, deputado Rogério, um dos pontos de destaque foram amplamente divulgados pela internet, foram os momentos que o presidente Lula perguntava se constava a assinatura dele nos documentos que o juiz apresentava. E o juiz dizia que não tinha assinatura. Eu aqui, no nosso país, eu entendo que alguém, para ser proprietário de um imóvel, tem que ter registro, tem que ter escritura, tem que ter minimamente o chamado contrato de compra e venda para que se haja ali qualquer instrumento minimamente legal que pudesse justificar. Alguém me diz o seguinte, deputado Cristiano, pensa uma situação inversa.
Pensa que o ex-presidente Lula foi até o juiz Sérgio Moro para dizer que o triplex é dele. Fala assim, excelência, esse imóvel é meu e eu quero ocupá-lo. E o juiz ia dizer, o senhor tem escritura? O senhor tem registro? O senhor tem prova que esse imóvel é do senhor? Alguma comprovação de pagamento que seja, alguma coisa? Não, não tem. Então, senhor Luiz Inácio, vamos desculpar, mas o imóvel não é do senhor. E mais do que isso, né? Nós estamos falando de imóvel que a própria OAS coloca como garantia em processos judiciais do qual ela é parte. Então, veja que, ainda que alguém dissesse o seguinte, não, o imóvel do presidente Lula, tudo bem, mas nós estamos partindo do princípio da formalidade, do princípio das provas. Eu entendo que as leis no nosso país partem da presunção da inocência, não da presunção da culpa. Então, nós vimos ali um juiz extremamente decidido do ponto de vista da sua, vamos chamar, convicção, que eles gostam de usar o termo convicção, quanto à culpa ou não do ex-presidente Lula, no sentido de ter aquele imóvel que teria sido objeto de pagamento de propina. Agora, o que chamou a atenção, deputado Rogério, foi que no outro dia nós não vimos os grandes veículos dar destaque a essas questões do depoimento do ex-presidente Lula. O que ocupou imediatamente os noticiários naquela semana não foi aquele depoimento, não foi aquele embate. Ele foi muito bem preparado anteriormente, porque muitos tinham, inclusive, uma expectativa de que o ex-presidente Lula pudesse sair preso. E é engraçado que o juiz Sérgio Moro, ele não confirmou nem negou isso durante as entrevistas que dava naquela semana. E deixou para dizer para o ex-presidente Lula que ele não sairia preso no momento exato que ele estava sendo ali ouvido. Mas o juiz Moro, em momento nenhum, disse isso nos dias que antecederam ou semanas que antecederam o depoimento do ex-presidente. E volto a dizer, o que ocupou, então, o noticiário foi a delação premiada da Mônica Moura e também do João Santana. A grande farsa, porque no primeiro depoimento eles diziam que não tinham, que todos os registros contábeis da campanha haviam sido feitos de forma oficial. Então, eles haviam recebido uma condenação, me parece, em torno de 8 anos. Posteriormente, eles fazem um acordo para poder fazer a delação. Me parece, se eu não estou enganado, um dos seus advogados é irmão de um dos procuradores da Lava Jato. E depois, ao serem ouvido pelo juiz Sérgio Moro, eles dizem que a ex-presidenta Dilma sabia de tudo, que sugeriu trocar as contas de Suíça para Singapura, de que havia troca de e-mails, que um print de tela de e-mail que teria sido escrito pela ex-presidenta Dilma, e nada sem prova. E mesmo assim, agora eles passam a poder ter aí uma pena de 1 ano de prisão. O que se transformou o Instituto de Delação Premiada? Se transformou num instrumento para que o maior número de pessoas incriminadas, investigadas possível, possa usar a delação contra o ex-presidente Lula. Eu achei que o Lula foi perfeito quando ele disse para o Moro, né? Olha, excelência, a senha aqui é Lula. Se o cara vier aqui fazer delação desde que não cite Lula, ela não tem validade. A senha é Lula. Nós vimos isso com o Léo Pinheiro da OAS, vimos agora novamente com o casal dos marqueteiros que fizeram a campanha, o João Santana e a senhora Mônica, e aí se não disser o nome da Dilma, se não disser o nome do Lula, a delação não tem validade. Então, todos que têm citado o ex-presidente Lula têm sido premiados, inclusive podendo ficar nas suas mansões, fumando seus charutos importados, tomando seus uísques, e ali num grande conforto e comodidade, porque teria feito essa delação. Então, aquilo que deveria ser um instrumento para ajudar nas investigações, para ajudar na apuração dos fatos, um instrumento para que se busque exatamente a verdade, se transformou num instrumento político, de julgamento político, hoje do nosso ex-presidente. Por qualquer outro crime, alguém pode querer ainda discutir se há culpa ou não do ex-presidente Lula, mas nesse caso do triplex, eu acho que ficou muito claro para aqueles que têm bom senso e acompanham um pouco os argumentos jurídicos que são colocados de cada lado. Então, é por isso que eu estou fazendo aqui esse comentário. Queria ter feito antes, mais à época da declaração, mas estou encontrando o momento oportuno de fazê-lo agora. Deputado Rogério, então esse é o enredo, porque o golpe, que Vossa Excelência sempre cita, ele só estará completo com o impedimento da candidatura do ex-presidente Lula. Veja que, diante de toda a porrada que o ex-presidente toma, das denúncias, das horas e horas nos noticiários dos grandes veículos de comunicação, grande parcela da população brasileira vê com desconfiança tudo isso tem ocorrido.
A credibilidade da Lava Jato está colocada em xeque por causa desses dispositivos que têm sido usados. O posicionamento e a postura de grandes veículos de comunicação de maneira tendenciosa, de maneira unilateral, têm sido visto com desconfiança pelo povo brasileiro. E é por isso que a gente há de se animar. Por isso que ainda de todas as arbitrariedades que têm sido tomadas no nosso país contra lideranças importantes, a gente ainda há de ter alguma esperança, porque o povo brasileiro está atento e está acompanhando.